Nesse momento não vamos brigar com o factual. Estão caindo mísseis, foguetes e provavelmente na faixa de Gaza haverá mais vítimas. Essa região é a região norte da faixa de Gaza. Muitas famílias não conseguiram sair. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu admitiu que Israel não consegue reduzir o número de baixas. Por mais que esteja tentando, Israel não está conseguindo, está trabalhando para isso, enviou 1,5 milhão de flyers, que são aqueles panfletos, faz ligações gravadas no celular, tenta retirar as pessoas de qualquer maneira, alega que o Hamas impede o deslocamento do norte para o sul e os bombardeios se intensificam. Cristiano Vilela, nesse momento, os bombardeios caindo ali, como é que você vê essa situação, Israel tendo que lidar com as incursões terrestres? No hospital de Al-Shifa, aparecem as imagens daqueles bebês em situação catastrófica. Os bombardeios vêm, existem destruições. Como fazer para neutralizar o Hamas numa incursão sem provocar tantas baixas, o que Israel não está conseguindo, como admite o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Pois é, eu vejo que mais do que uma falha de Israel nesse sentido, você tem o resultado de uma política que está sendo adotada pelo Hamas, que é de se utilizar da população da Palestina como escudos humanos. E é justamente nesse sentido que toda a atuação por parte de Israel, todo ataque por parte de Israel acaba esbarrando justamente nesses civis que são colocados de anteparo. Então você vê os membros do Hamas, né, preparando, se utilizando de estruturas no interior ou no subterrâneo de hospitais, de localidades onde se encontram civis, onde se encontram crianças, que é para justamente poder ter esse argumento de tentar, de alguma forma, buscar um cessar-fogo por parte dos ataques de Israel e buscar sensibilizar e ganhar no discurso, na oratória, a comunidade internacional. Nesse sentido, eu só vejo uma saída para Israel, até porque, por outro lado, Israel tem mais de 200 reféns que se encontram sob domínio dos terroristas do Hamas. E você tem uma parte significativa da sociedade, nós estamos com uma marcha de cidadãos israelenses que partiu de Tel Aviv, está chegando em Jerusalém, que é justamente para cobrar do governo que ele tome medidas para que esses reféns sejam liberados. E a única forma de você fazer com que essas pessoas sejam liberadas e de proteger a sociedade israelense é aniquilando de vez esse grupo terrorista que é o Hamas. Hoje, Israel, portanto, está numa situação entre a cruz e a espada. E Israel, nesse sentido, por mais que todos nós sejamos, claro, todos nós gostaríamos de ver um cessar-fogo, de ver essa guerra acabando, essa guerra sendo finalizada, mas existe a leitura racional de que Israel só vai estar com o seu povo, com o seu Estado, em condições de viver com tranquilidade a partir do momento que esse grupo terrorista deixar de existir, deixar de ter o comando da faixa de Gaza, o comando desse território ali na vizinhança de Israel. Então, nesse sentido, por mais que todos nós queiramos e que Israel venha a se dedicar a ter o número de baixas civis cada vez menos significativo, mas o fato é que Israel se vê numa situação obrigado a continuar mantendo os seus ataques para garantir realmente a proteção do seu povo. Bem, e agora nós vamos conversar com o entrevistado Yonatan Davi. Ele vive em Israel há 5 anos, mora em Ramat Gan, nos arredores de Tel Aviv. Muito boa noite, Yonatan. São 19 horas e 55 minutos aí em Israel, 14 horas e 55 minutos aqui no Brasil, horário de Brasília. Dentro das circunstâncias, eu ouso te perguntar, tudo bem? Tudo bom, tá tudo bem. Assim, dentro das circunstâncias, boa noite para todo o Brasil. Mais uma vez aqui, dando entrevista aqui para o povo brasileiro, falar sobre o que realmente está acontecendo no mundo e em Israel, né? Yonatan, o Cristiano Vilela, que é um especialista nosso aqui na região, fala, e essa é uma máxima dos Estados Unidos, da Europa, de Israel e das forças de segurança no mundo inteiro de maneira geral. Não se negocia com o terrorista.
Agora, toda regra tem sua exceção. Nós estamos falando de 238 israelenses, tem bebê, tem criança, tem pessoas de idade avançada. A gente não sabe em que condições. Aí em Israel, na faixa de Gaza, agora como é que está o clima? A temperatura é elevada, que estão em túneis. A gente não sabe se tem ventilação. É calor que está fazendo aí nesse momento, pela época do ano? Ou está mais frio, mais fresco? Agora não. Agora está mais frio. Agora começa do inverno agora. Então nós estamos começando na temporada do inverno. Pelo menos isso, então. Mas estão certamente, está faltando comida. 10% da comida enviada pela ONU está entrando em Gaza. Também vai ser difícil alimentar os reféns. Há uma notícia... Para o Hamas não falta comida, não. Há uma notícia aqui... Para o Hamas não falta Hamas, comida. Eles têm tudo, né? Exato. Os líderes do Hamas, eles têm tudo lá. Tem bastante dinheiro também. Mas os reféns não têm. E é isso que nós estamos perguntando agora. Você apoia... O Qatar está numa negociação, nesse momento, para a liberação de cerca de 70 reféns, em troca de 3 dias de cessar-fogo. O que, para mim, que vi uma filha ser separada do pai, numa cena desesperadora, até várias aparece com a fotografia em várias camisas, que é uma das cenas mais tristes que pode aparecer, ela acenando ao pai, se afastando do pai. Então a gente, claro, há divergências aqui, mas o meu modo de ver, a prioridade é trazer de volta essas pessoas para a sua terra, para as suas famílias. Como é que está esta situação? Você ouviu falar disso? É a possibilidade de ter 3 dias de cessar-fogo para que pelo menos 70 pessoas retornem para suas famílias? Ou me parece que Israel ainda não respondeu e as incursões continuam? Você tem alguma informação para passar para nós? No momento eu não tenho nenhuma informação para passar sobre o Qatar, né, sobre essa negociação que está tendo de Israel com a Palestina sobre o cessar-fogo, mas o que eu posso dizer é que eu acho que Israel, eu acho que não deveriam, quer dizer, se todos os reféns eles forem devolvidos, né, forem resgatados, eu acho que sim deveria ter uma negociação sobre um cessar-fogo de 3 dias. Mas é claro que o Hamas, né, ele não vai querer nenhuma negociação, porque eles nunca querem nada. Eles simplesmente querem a destruição e o ódio e mesmo destruir. E eu acho que, no geral, eu acho que não deve haver um cessar-fogo, minha opinião. Mesmo depois que eles devolverem, depois que eles devolverem os reféns, aí eu acho que não devem ter um cessar-fogo de qualquer forma, porque o que eles fizeram foi algo que não é perdoável, né? Já aniquilaram, mataram e atrocidades, inclusive um amigo meu. Então, eu acho que eles não merecem um cessar-fogo. Eu acho que o Hamas, eles devem se render, porque eles são um grupo terrorista, né? E com terrorista, como o repórter acabou de falar, a gente não negocia. A gente simplesmente... Infelizmente, né, tem que matar, né? Porque eles vieram para matar e destruir muitas famílias. Muitas famílias perderam pessoas ainda desaparecidas, famílias destruídas, crianças órfãs por causa desse grupo louco, sem nenhum tipo de ideia por que eles vieram destruir o povo judeu, simplesmente pelo ódio gratuito e o antissionismo, né, e o antissemitismo. Aqui no Brasil agora, Jonathan, são 15 horas, horário de Brasília. Nós fazemos um rápido break para o rádio, mas nós continuamos aqui ao vivo na televisão. O Mano Ferreira, que está aqui ao lado, esse que você falou que fez o comentário, é o nosso especialista Cristiano Vilela, que está aqui na tela. E agora o Mano Ferreira vai dirigir uma pergunta a você. Jonathan, boa tarde, quase noite aí já, né? Primeiro... Aqui já é de noite, já são 8 horas da noite. Já 8 da noite aí, né? Boa noite. Primeiro, nossa solidariedade. Eu vi que você ainda está bem tocado pelos acontecimentos terríveis do dia 7, e eu queria ouvir um pouco do teu depoimento. Você falou que perdeu um amigo. Conta um pouco pra gente como que foi esse dia para você. Como todo o Brasil sabe, né, eu perdi um amigo, o Hanani Glaser, né,
Ele foi morto no dia 7 de outubro, né, pelo atentado no Hamas, na festa que teve do Universo Paralelo. O Hanan e eu, nós moramos 1 ano juntos, nós dividimos um apartamento 1 ano e nós já se conhecemos já há vários anos, muito antes. Acho que desde quando eu vim para Israel a gente já se conhecia. E ele era uma pessoa muito importante na minha vida, que infelizmente o Hamas tirou também, né? Também eles tiram qualquer coisa. Então, é isso, sabe? Nesse dia foi um dia muito triste para a gente, né? E eu acho que também para todo o Brasil. Entende? Inclusive, eu acho engraçado que o Brasil não reconheceu o Hamas como um grupo terrorista, né? Sendo que foram 3 brasileiros, foram mortos, 4, né? 4 brasileiros mortos, pode ser também que tem outros desaparecidos, outros brasileiros que foram quase mortos, e o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, entende? O nosso governo não reconhece, entende? Eu acho isso uma vergonha mesmo, para esse país, que ele só vive em decadência pelo nosso governo, que não vamos dizer quem é o governante, né, mas que apoia também, já foi claro, isso já pode ver nas mídias, que apoia grupos terroristas e apoia o Hamas. Então, eu acho que é esse o que eu quero passar para os brasileiros, né, que eu acho que o Hamas, eles não, essa ideia deles não vieram por causa de território, não foi nem por causa da religião, eles simplesmente querem a destruição e querem mudar toda a democracia e a sociedade para que todo mundo seja islâmico, radical e destrua a humanidade. Eu acho que é isso. Davi Andrade, sua pergunta para Yonatan Davi. Meu xará, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, não? Dentro das possibilidades, né? Minha pergunta é o seguinte: esse sentimento que é justo, né, e legítimo do povo judeu em relação ao Hamas para exterminar de fato esse grupo terrorista, o que a gente acha também que é um pouco difícil de acontecer, dada a dispersão das lideranças, né? Porque você vai talvez exterminar ali o grupo operário do Hamas, mas as lideranças que financiam o grupo, né, que não são poucas, são muitas, né? No Irã, principalmente, vão continuar financiando outros grupos terroristas, né? Você acha possível que essa luta justa do povo judeu chegue a um ponto em que a paz vai ser discutida definitivamente com o apoio, por exemplo, dos Estados Unidos? Ou isso é uma lógica para você, uma realidade inalcançável, inatingível, dado o radicalismo, como você muito bem disse, do Islã extremista, né? Que, na verdade, nada mais quer do que o extermínio do Estado de Israel e o domínio ali daquela área por uma república teocrática, né, extremista. Então, o que você me diz disso? Você acha possível um cenário de paz diante de tudo que aconteceu? Bom, eu acho que um cenário de paz é possível daqui a muitos anos mesmo, quando a sociedade e toda a humanidade tiver mudado a forma de como eles devem governar o mundo. Mas só que hoje em dia eu acho que essa possibilidade, isso daí não é possível hoje em dia, porque o grupo islâmico, os terroristas, o Hamas, eles estão fazendo organizações no mundo inteiro, estão se juntando. Existem vídeos de pessoas que eles incentivam outras pessoas e falam que isso não é o radicalismo. Tem pessoas extremistas muçulmanos que falam que matar pessoas pela religião do Islã, isso não é radicalismo. Eu fico absurdo, isso é um absurdo. Então, você me pergunta de paz mundial, o povo judeu ele sempre procurou a paz mundial, sempre procurou a paz. Nós somos um povo que nós não chegamos na porta das pessoas para vir entregar a Torá. Quem quiser, o Israel é um país que está aberto para todo mundo pode vir, mas só que você vir e tentar impor uma ideia para outras pessoas, e se você não aceitar, você vai matar elas, isso daí já não isso é um ato terrorista, isso já não se cabe para a nossa humanidade. E se as pessoas continuarem cultivando o terrorismo, falando para as pessoas, a paz mundial ainda está muito grande, entende? Mas só que nós devemos fazer, nós como brasileiros, pessoas do bem, né, todo mundo,
nós temos que incentivar e lutar contra, porque se nós não lutarmos contra a nossa vida, a nossa democracia, a nossa liberdade de expressão, eles vão dominar o mundo. Eles vão simplesmente dominar e vai ter o fim do mundo. Não sei o que lhe falar, entende? Vai ser uma catástrofe. Bom, lembrando que tem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. É claro que se todos fossem terroristas, o mundo já teria acabado. É uma minoria e que fazem uma leitura deturpada do Islã, sobretudo nas passagens que fala de guerra santa, e cometem todo tipo de atrocidades e pecados em nome da religião, usam em benefício de uma causa que nada tem a ver com religião. Agora, o Cristiano Vilela, que fez aquele comentário que você gostou, estava falando, ele que vai fazer a pergunta a você agora. Jonathan, boa tarde, é sempre bom falar com você. Jonathan, você, como brasileiro e israelense, né? Um pouco brasileiro, um pouco israelense, eu gostaria que você comparasse um pouco para o nosso público, para as pessoas que acompanham a Jovem Pan, qual é a diferença do terror, da guerra, da violência que a gente está vivendo hoje em Israel, você como um cidadão que mora em Israel, que se encontra em Israel nesse contexto de guerra, com a violência que a gente vive no Brasil, no dia a dia no Brasil, nas grandes cidades, o medo que todos nós no Brasil temos de sair às ruas no dia a dia do Brasil. Queria que você comparasse um pouco isso para o nosso público. Tivemos um problema, caiu a conexão, produção, caiu a conexão com o Jonathan. Então, vamos seguir o nosso debate. Você já havia feito... O que você achou? Qual a sua avaliação, a fala do Jonathan? Ele me parece muito também ressentido. Ele perdeu um amigo dele de muitos anos, que estava com ele naquela... Não com ele, mas que estava naquela balada, naquela rave, e acabou sendo morto. E ele é a favor de uma posição mais dura, sem cessar fogo. Qual a sua avaliação? Você concorda com ele? Você faz uma pergunta, mas faça a sua avaliação, então, diante do que você ouviu. Exato, Capês. A gente percebe pela fala dele, e é algo que a gente já percebeu em outras falas de pessoas que se encontram em Israel e que passam por esse momento, que é de vivenciar na pele o sofrimento de conviver com a guerra. E a partir do momento que você convive com a guerra, você tem, especialmente em Israel, que é um país pequeno, não é um país de proporções continentais como o Brasil, mas é um país pequeno, você tem, de alguma forma, todo mundo tendo tido alguma espécie de contato com alguém que morreu, seja diretamente, seja indiretamente. E aí, nesse caso, você vê que ele teve um amigo próximo, um amigo que já dividiram um apartamento, um amigo que morreu, que foi morto na guerra, que foi morto nesse conflito, e você vê por parte dele, por parte do depoimento que ele colocou, aquilo que a gente percebe que salta nas principais manifestações do povo de Israel, que é justamente a necessidade de se resolver de vez esse problema, de não poder continuar vivendo nesse medo, nesse contexto de medo, porque um cessar-fogo hoje, ele só faria manter o medo que a população de Israel tem de novos ataques, de novas investidas por parte do Hamas. E é justamente nesse sentido que está acontecendo, por exemplo, essa manifestação que está em curso hoje, indo de Tel Aviv até Jerusalém. É justamente nesse sentido que vem a fala do Jonathan, no sentido de demonstrar que o governo de Israel precisa tomar uma posição efetiva, uma posição dura, é justamente para que a população de Israel possa ter tranquilidade para poder retomar sua vida.